Fala aí, irmão Paulo, tudo bem aí com você? Gostosuras ou travessuras? Ô, irmão João, tudo bem, meu amigo? O que você trouxe aí? Eu tô com fome mesmo, viu? Ah, isso aqui é gostosuras ou travessuras. Eu tava passando ali numa festinha do Halloween, tinha um monte de criança ali com doce e tudo mais, e elas começaram a brincar, gostosuras ou travessuras. Aí eu peguei um pouquinho de uns docinhos que tinham ali. Quer aí, irmão Paulo? Pega aí, pega um pouquinho. Rapaz, isso aqui é do Halloween? Rapaz, isso aqui é totalmente contrário à palavra de Deus. Tem que tomar bastante cuidado, viu? Ó, você pegou bala mesmo. Ah, irmão Paulo, lá vem você com essa história de novo. Você está exagerando, cara. Eram só algumas crianças fantasiadas com umas fantasias super maneiras e estavam ali distribuindo docinhos, pegando docinhos também. Você está exagerando. Se você está dizendo, então tá. Será que participar do Halloween fere aquilo que está escrito na palavra de Deus? Ou se trata apenas de uma festa onde as pessoas só querem se divertir e trocar doces? E esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. Eu não tenho dúvida de que a maioria das pessoas que comemoram Halloween são pessoas boas e bem intencionadas. Inclusive, os participantes mais ativos do Halloween são as crianças. Mas a boa intenção do nosso coração não é suficiente para santificar algo ou para contrariar a palavra de Deus. Por isso nós precisamos entender, nós precisamos compreender qual é a origem do Halloween e quais são os seus significados. E a festa do Halloween teve sua origem há mais ou menos 3.000 anos atrás, com um povo chamado o povo celta. Os celtas acreditavam em vários deuses. Inclusive, na própria comemoração dessa festa, eles criam que os mortos possuíam os corpos dos vivos. E sabe aquela famosa pergunta, doçuras ou travessuras? Eles acreditavam também que pedir doces servia para acalmar os espíritos maus. E tinha ali também uma tradição das mulheres fazerem os bolos, e aqueles bolos eram chamados de o bolo da alma. E sabe aquela abóbora que ela fica iluminada por dentro? Olha só, a abóbora do Halloween fala sobre um rapaz chamado Jack, que ele era um bêbado, um alcoólatra. E o conto diz que Jack morreu e não foi para o céu. Ele não foi para o céu porque a sua alma passou a vaguear por este mundo, pois nem o diabo quis o amigo Jack aí. E ele passou a vaguear. Então, para que ele não ficasse perdido, ele pega uma lanterna e ele coloca dentro de um outro legumes ou de uma outra espécie de leguminoso que não era abóbora no original, e ele começa a iluminar o caminho com aquela lanterna e aquele outro legumes. Alguns artigos vão falar que era um nabo, mas a abóbora ela teve origem nos Estados Unidos, porque na época que os Estados Unidos começaram a comemorar, tinha muita abóbora ali, né? As plantações de abóbora estavam frutificando bastante, então os Estados Unidos trocaram para a abóbora. Mas de qualquer forma, Jack era um homem que não foi aceito no céu. E olha só os principais símbolos do Halloween: morcegos, bruxas, zumbis, caveiras, fantasmas, a abóbora com a vela acesa dentro, dentre outros símbolos. E as cores mais usadas? Roxo, laranja e preto. Será que essa história de mortos que possuem os corpos dos vivos, ou uma pessoa que morreu e ficou vagueando por aí porque não foi aceita no céu,
e também não foi aceita no inferno, será que nada disso contraria a palavra de Deus? Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 10. Acompanhe a leitura comigo. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que tal coisa faz é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. E essa palavra se repete em Levítico capítulo 19, versículo 31. E olha só o que diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no vazio. E em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, vai contar ali a história de Rico e Lázaro. Inclusive o próprio Jesus narra essa história. E ali nós aprendemos que os mortos não se comunicam com os vivos. Presta atenção, a serpente de Gênesis 3, ela se torna o dragão em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, por causa dos pecados da humanidade. Toda vez que você peca ou desconstrói um princípio de Deus, você está fazendo um altar ao diabo. Ele se alimenta do pecado. Olha só, fortalecer o diabo também significa desconstruir a palavra de Deus. A festa do Halloween é um altar estabelecido a Satanás, somente porque desconstruímos os princípios de Deus. Pois você pensa que está brincando ou homenageando alguém que morreu, mas não está. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 17. É muito importante que você esteja com a sua Bíblia na mão. Olha só. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Versículo 21, presta atenção. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Vemos claramente aqui que quando você estabelece um altar a Satanás porque desconstruiu um princípio de Deus, você está provocando os ciúmes ao Senhor, ou zelo, como diz a própria palavra. Zelo, ciúmes, no caso de Deus, é cuidado. Amados, eu não sei se você sabe, mas você querendo ou não, você está numa batalha espiritual. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Acompanhe a leitura comigo. Esse é um texto super conhecido de Efésios 6. E aqui fala sobre a armadura de Deus. Presta atenção. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue,
não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de tendes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Em Daniel capítulo 12, nós também vemos parte de Efésios 6, que Daniel ele está ali em oração e o anjo ele relata a Daniel a batalha espiritual que está acontecendo. Daniel capítulo 12, a partir do versículo 10. Batalha espiritual. Existem principados e potestades do bem e existem principados e potestades do mal. A batalha espiritual ela está bem clara, inclusive quando você vê eventos catastróficos no mundo ou guerras físicas sendo estabelecidas, é porque a guerra espiritual já está acontecendo há muito tempo. Se você é uma pessoa de oração, você já percebeu que a atmosfera ela anda diferente. Bom, você está numa batalha espiritual e você precisa entender, a festa do Halloween não é uma simples festa para se alegrar ou interagir com as pessoas. Ela é uma festa que comemora algo em sua origem que denigre a palavra de Deus. E mesmo sem saber, você está estabelecendo um altar a Satanás. E isso é muito sério. Ainda que você não soubesse que está estabelecendo um altar a Satanás, será que ter uma comemoração que fala sobre mortos, ou sobre pessoas que não foram para o céu, ou mortos que possuem corpos de vivos, será que isso deixa uma paz no seu coração? Porque o nosso Deus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Olha só, João capítulo 1, presta bastante atenção. João capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. E ainda mais, João capítulo 8, versículo 12, diz assim: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 10:10 diz assim: O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. E ainda, 1 João capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Romanos, capítulo 8, versículo 2, diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você e seus familiares foram libertos da morte para a vida eterna. Será que comemorar uma festa que só fala de coisas escuras, que só fala de morte, realmente condiz com aquilo que Jesus Cristo fez aqui na terra por mim e por você? Eu espero que esse entendimento ele fique no seu coração e eu espero também que você não fique somente nas minhas palavras, mas que você pegue a Bíblia e acompanhe a descrição do vídeo. Eu vou deixar aqui as referências para que você estude e leia mais sobre a palavra de Deus e que o Espírito Santo ele te revele tudo aquilo que eu falei aqui nesse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e manda esse vídeo para mais pessoas conhecer a respeito da palavra de Deus e daquele que nos trouxe para ter vida e vida em abundância. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo e que Deus te abençoe muito. Até a próxima.